Brainstorming, então. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já tem a linha inicial da história. Sim. Então, Só aí assim, já é o nome. O título. Querido. tá. Antes era coisas de Satanás. Creio. Credo. Aí mudou pra Trabalho mais fácil do mundo. trabalho mais fácil do mundo. Tá. O início. Desculpa, eu tô tocando, né? Não, a gente coloca assim no início. Ele falando primeiro, não é? Narração do capiroto. Credo. Só que seria legal se ninguém soubesse que é o capiroto. Só que aí não tem como contar a história. E se ele falar assim toda vez, eu tenho um amigo e tal, e isso aconteceu com ele. E aí, tipo, acontece essas coisas. Eu tenho outro amigo que aconteceu isso com ele. Não, nada a ver. Tá, então vai ser esse lance. Tá, aí o MEI vai ser várias coisas, situações e pessoas. Final. Plot. Como que vai ser? Tipo, a gente vai colocar ele no final pra conversar. Ele conversa com alguém. Porque esse plot, ele tem que ser um plot, mano. Não, eu não quero entregar. Por mais que seja um conto, algo pequeno, eu não quero entregar qualquer coisa. Sim. Para as pessoas, tipo, que adianta? Aí depois amanhã eu te mostro como que ficou tudo. Eu leio pra você. Boa noite. Bom dia, e aí, já amanheceu, são 7 e pouquinho da manhã e eu vou começar a escrever o conto depois do brainstorm que eu fiz com a Bia ontem de noite. Eu já tenho algumas ideias, como vocês viram no começo do vídeo, eu já fui no Pinterest, eu também já comecei a rascunhar algumas coisas, né? Eu uso o Google Drive porque eu não suporto usar o Word, porque não sei. Eu gosto muito do Drive porque eu não perco, né? Se meu PC desligar, alguma coisa acontecer, vai pra nuvem. Então, tipo assim, a chance de eu perder o meu texto é mínima, né? Bom, e pra começar o nosso conto, né? Eu sempre uso fone de ouvido, então eu gosto de escutar músicas escrevendo e tem que ter a vibe do livro que eu tô escrevendo, do conto, o que seja, eu preciso estar sentindo aquela vibe. Então assim, eu já peguei o Nick Cave, coloquei um Johnny Cash pra tocar, já fiz uma playlist aqui com Caflay, eu também coloquei Chromatics. Então eu vou começar, né, a escrever e escutando essas músicas, porque, no caso, essas bandas, porque elas me inspiram e eu acho que vão passar a vibe que eu preciso para escrever, né? Então eu resolvi fazer um conto em um dia porque simplesmente eu creio que, tipo assim, a escrita, quanto mais desafiadora ela for, é melhor para me desenvolver como escritor. Então, assim, um conto, ou um micro conto, ou sei lá, um mini conto, são desafios muito loucos. Porque, tipo assim, se você é um escritor que escreve aí 180 páginas, 200, 300, 400 páginas e você se sente confortável, quando você vai escrever um conto, você percebe que nada mais é que uma parada muito difícil. Então, tipo assim, eu sei lá, eu tenho o que? 7.000 palavras, 7.000 caracteres aí pra escrever em torno de o que? Umas 8 páginas, 9, 15, não sei. Mas, enfim, aí eu e a Bia, a senhorita Chester, e eu e a Bia, minha noiva, a gente já
criou uma linha narrativa, ela me ajudou, ela sempre me ajuda com as ideias malucas e mais absurdas, porque, tipo, ela gosta que eu conte história pra ela, e tem algumas noites que ela pede pra eu contar histórias e inventar, porque senão ela não dorme, acreditem ou não. E isso é legal, porque, tipo, ela também me ajuda e ela sempre me apoia em tudo, e eu tô muito feliz de ela estar participando desse conto. Obviamente que ela vai estar descansando agora, ela já me ajudou pra caramba ontem no brainstorm. A gente ficou um bom tempo falando sobre coisas de terror, pegando referências e etc. Teve muita coisa que eu tive que cortar porque o vídeo ficou muito longo, então eu adiantei algumas coisas, ainda mais os spoilers que vocês vão ter só quando eu ler. Bom, eu já peguei meu café, então bora começar a escrever, porque senão esse conto não sai. Vou colocar as minhas músicas aqui e botar a mão na massa. Ó, eu tô empolgado porque a escrita, ela tá sendo muito fluida. Eu não esperava que fosse tanto. Os personagens, eles estão começando a aparecer, e lembrando que a maioria desses personagens, eles não têm diálogo. É só sobre as atitudes. O único que fala as coisas é o Mochila de Criança. Então, tipo assim, esse personagem, ele tá contando, né? No caso, o diabo. Não sou satanista. A ideia é de fazer uma sátira e mostrar o ponto de vista do bicho e dos pecados humanos, né? E o nome que a gente deu ontem, O Trabalho Mais Fácil do Mundo, é sobre ele simplesmente ficar observando as coisas atualmente e não fazer muita coisa. Tipo, ele não põe muita coisa na mão, assim, tipo, ele não corre atrás, ele não precisa, porque, tipo assim, a gente tá fazendo as maldades, o mundo é caótico, e eu quis pegar toda essa vibe meio Cidade Alerta, sabe? De, tipo, quando você senta na sala e tá passando uma notícia, e aí passa outra, e várias coisas ruins vão acontecendo, e aí, tipo, eu pensei nessa ideia, só que narrada, e não é tipo um noticiário, é sobre o personagem, ele tá sempre ali à espreita, você sabe que ele tá ali porque ele tá narrando, só que ele tá sempre de olho no que você tá fazendo, e ele fica bravo porque você fica culpando ele pelas atitudes de merda que você tá tomando. Então, assim, o personagem, ele é extremamente sarcástico. Eu pensei que ia pra um lado de terror. Tem umas coisas meio loucas aqui, mas tá virando tipo um Good Omens, eu acho que é o nome. Tá virando uma parada meio cômica, sabe? A sátira tá se tornando algo que eu não tava esperando. Eu pensei que eu ia fazer algo mais de terror, tipo, que fosse assustar, que fosse deixar as pessoas assim, nossa, mano, que doideira, mas não, tá indo pra um lado mais cômico. E isso é legal, porque eu espero que vocês gostem, e essa parte da escrita, ela tá sendo desenvolvida de um modo tão fluido que eu não tô nem sentindo. Bom, vamos por partes. Eu tinha definido com a Bia que o nosso personagem, ele ia ser cínico, articulador e provocador. E eu creio que a gente conseguiu fazer com que esse personagem fosse dessa forma. Eu tô muito feliz porque ele tem um humor ácido, ele tem um jeito de, tipo, ficar te julgando, que não parece que tá julgando, mas tá julgando, sabe? Eu creio que isso vai passar pro leitor uma vibe de assim, caraca, mano, ele tá falando comigo. E essa é a intenção do livro, né, da história. E, bom, eu anotei aqui também, enquanto eu tava escrevendo, algumas críticas sociais que eu queria bater na tecla do conto. Que pra seguir uma linha narrativa e ficar interessante, não ficar algo tipo, só o bicho falando com as pessoas, muito banal, tinha que ter alguma crítica, né? Eu coloquei assim, a aparência de sucesso nas redes sociais, que é uma parada que eu acho que, tipo assim, é um assunto legal de se debater, e eu abordo isso com o personagem. Indiferença com a vida, com as pessoas, falta de empatia, o culto do ego. Por que o culto do ego?
Porque o diabo é narcisista e as pessoas, elas tendem a acabar sendo perfeccionistas demais, o que eu considero um pouco de narcisismo. E isso não é só sobre as pessoas, eu também tenho esse defeito às vezes. Mas enfim, e a banalização da violência. Por que eu falei da banalização da violência? Porque tem algumas situações no conto que tem a violência, só que ela acontece de modo tão sucinto que você fala, nossa, é isso? E essa é uma das coisas que eu aprendi com a Suzanne Collins, que é banalizar o ato de violência para que você, leitor, reflita. Então, tipo assim, eu coloquei a narrativa em 3 tópicos, né? Eu fiz ela início, meio e fim, como todo mundo faz. Eu criei o arco junto com a Bia ontem e hoje eu escrevi com base no que a gente já tinha anotado, com outras coisas, e eu apontei alguns pontos fortes que eu tô vendo agora na história. O primeiro ponto forte é que o narrador ele é invisível. Ele pode ser considerado a morte, ele pode ser considerado o diabo ou qualquer outro espectro aí que as pessoas costumam chamar. Então, tipo assim, eu deixo ele falar pra você que ele tem vários nomes. Então ele te julga, comenta e provoca como um personagem de reality show. Ele tá te narrando tudo que tá acontecendo, ele tá rindo da sua cara o tempo todo. E isso é uma parada que eu coloquei pra, tipo assim, na hora que o leitor lê, você vai rir também, só que ao mesmo tempo você vai se encolher, porque você vai falar, cacete, mano, por que eu tô rindo disso? E a intenção do personagem, do narrador, não é você se apegar a ele, é você ver que ele é uma pessoa problemática, entendeu? Então vamos colocar na nossa cabeça que não é pra você gostar deste personagem. Esse personagem, apesar dele ter o seu charme, ele não é um personagem bom, ele é um personagem ruim. As atitudes dele são umas atitudes que não convém e é uma coisa que não é pra você seguir, beleza? Deixando isso bem claro pra depois ninguém me xingar. E, bom, a narrativa eu pensei em escrever como através de alienação, o narcisismo, a violência gratuita e o vazio existencial. Tem uma parte do livro, eu não vou falar para vocês, mas ele fala sobre o trabalho dele, que o porquê ele é tão fácil, o porquê que tem esse título do conto. Eu acho que esse é o plot que deixa o livro interessante. Outra coisa, eu peguei arquétipos dos humanos, né, de forma distorcida. Por exemplo, tem uma personagem, Jennifer, que ela representa a vulnerabilidade humana. Tem a Marina, ela representa o abandono e a negligência. O Henrique é o caos em forma de homem, o monstro bonito, funcional e invisível porque se encaixa. E o narrador é a soma de tudo isso, como se cada pecado das pessoas o alimentasse. Enquanto a gente vai lendo, vai seguindo a rota dos personagens, a gente vai percebendo que isso vai ficando cada vez mais claro, porque na verdade a gente tá narrando, entendeu? E a gente tá vendo aqueles personagens se dando mal, aqueles personagens seguindo uma linha que provavelmente, se fosse na nossa vida, a gente não gostaria de ser julgado, mas a gente acabaria sendo julgado por conta dos nossos vídeos e das coisas mais feias que tem na humanidade, né? Que são esses tópicos que eu levantei. E aí, claro, eu trago a violência de uma forma crítica e não como um espetáculo. Por quê? O mundo, ele perdeu o medo de consequências, a juventude está doente emocionalmente, e a sociedade que só reage quando vê sangue. E eles continuam anestesiados. Eu pensei nesse englobamento de informações depois de que eu vi, como eu disse, algumas notícias. Tipo, minha avó tava assistindo o Balanço Geral e aí veio essas ideias de tipo, cara, por que a gente fica consumindo morte o dia todo? Seja em filme, notícia, pessoas contando pra gente, e tem se tornado cada vez mais banal isso. E aí eu falei, mano, eu acho que esse é o ponto-chave da crítica social do conto. Então eu segui por essa linha e, eu tô muito feliz porque agora são exatamente 2h39 da tarde e eu creio que eu esteja terminando o conto.
Mas é o seguinte, eu fui escrevendo o conto de um modo que eu não preciso, por hora, revisar texto. Então, tipo assim, tá cheio de erro de português, cheio de erro de pontuação, várias coisas. Só que existe um negócio chamado descanso. E eu creio que todo texto precisa descansar em algum momento. Eu também preciso, olha a minha cara como eu tô, não dormi direito. E, bom, eu vou deixar esse texto descansando. E no momento certo eu vou postar no meu Instagram para vocês lerem e opinarem sobre. Porque eu acho que é uma história que deve ser lida e é uma história que eu acho que vocês aí do outro lado vão gostar. Porque não é só porque eu escrevi não, tá? Mas tipo, eu acho que ela tem um ritmo legal, sabe? Para poucas páginas eu acho que ela segue uma linearidade que faz sentido. E eu quero muito mostrar para vocês. Só que eu preciso revisar, deixar ele bonitinho, mas como tudo na vida, ou sei lá, como um pão no forno, é preciso deixar que ele respire, sabe? Então, eu vou deixar ele descansando um pouquinho e em algum outro episódio eu trago ele de volta, ou talvez eu não traga, não sei, mas que eu vou deixar vocês lerem, eu vou, e eu acho que talvez eu faça isso no meu Instagram, deixando lá, beleza? Então, eu creio que a gente conseguiu começar e terminar um conto de forma agradável. E outra coisa, que só para finalizar, eu peguei algumas referências como tem uma série chamada Um Ensaio, que ela é totalmente desconfortável, que é sobre um cara que ele faz um estudo acadêmico na época da pandemia e, tipo assim, ele chama pessoas para ensaiar várias situações e ele tenta evitar várias coisas que podem acontecer socialmente falando, prevendo atitudes de vizinhos, de familiares, de pessoas próximas, para que ele não tenha que chegar despreparado nos lugares. E eu quis trazer um pouco dessa referência maluca para este conto. Outra coisa, o sarcasmo do personagem, ele também é baseado no Lucius, é Lucius ou Lúcio, Lucy, do Desventuras em Série, que é aquele diabinho, aquele demoninho assim que fica falando com a personagem. E eu falei, cara, eu queria trazer esse humor misturado. E aí eu peguei, enfim, eu modulei um monte de coisa. Tem um pouquinho de Neil Gaiman também, porque eu gosto muito do Sandman, sabe? Então, assim, eu tentei misturar aquele humor com... Enfim, eu tô ansioso para vocês lerem. Eu espero que em breve eu consiga entregar para vocês aí revisadinho, bonitinho. E eu vou soltar no meu Instagram. Eu acho que eu vou fazer um carrossel dele para vocês terem a disponibilidade e de ler com mais, como que eu posso dizer? Com mais tempo, sabe? Tipo, não consigo ler agora. Salva lá, deixa um like e sucesso. E, é isso. Eu achei que eu fosse tremer na base para escrever um conto e eu fiquei feliz. Deu menos de 3.000 palavras. Eu achei que fosse dar mais, porque eu achei que eu fosse fazer uma narrativa muito mais densa, mas eu acho que foi essencial terminar por aqui, porque o conto em si, ele não precisa ser gigantesco, ele precisa fazer sentido e ele precisa ter um ritmo frenético aí para você, como leitor, não parar de ler e ler de uma vez e falar, cara, isso aqui explodiu a minha cabeça. Então, eu tô ansioso para mostrar para vocês. E se você gosta de leitura escrita, já manda esse vídeo para algum amigo seu, se inscreva no meu canal e muitíssimo obrigado.